Paz e alegria aos nossos corações, que o Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga dessa casa nos ampare e que possamos refletir sobre o tema de hoje, que é atitude e amor. Hoje nós comemoramos 192 anos do nascimento de Bezerra de Menezes. E nós vamos falar da atitude e do amor desse apóstolo brasileiro que nos trouxe grande amor, caridade, que ajudou a unificar o movimento espírita no Brasil. E é com esse amor, com essa caridade que ele tem para conosco, que vamos falar um pouquinho da vida desse grande espírito que nos traz ajuda nos momentos difíceis, nos momentos de dores, na questão da saúde. E nós vamos falar, então, um pouquinho sobre o significado das palavras, atitude e da palavra amor. Atitude, quando a gente olha no dicionário, está lá que é um comportamento ditado por uma disposição interior. É algo íntimo nosso, uma maneira, uma postura, uma conduta nossa. Então, nós temos atitudes boas, atitudes ruins, atitude para o bem, E amor. Quando nós falamos amor, pegamos no dicionário, tem vários significados. Mas quando nós pegamos do grego, nós temos o amor chamado eros, que é aquele amor apaixonado, amor romântico, que vem da palavra também erótico, vem de eros. O amor filia, que fala que é a amizade íntima, autêntica. Obrigado. O amor ludus, que é um amor lúdico, sedutor. O amor estrógeno, que é aquele amor familiar, incondicional, em que só a minha família que está certa, só a minha família que só enxergo ela, não enxergo mais ninguém. É um amor muito grande, mas preso a um grupo, O amor chamado filialtia, que é o amor próprio, não confundir amor próprio, com egoísmo. É o amor, que amar, como Jesus nos convida, amar a si próprio e amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. O amor pragma, que é o comprometimento ao companheiro. E o amor ágape. É esse amor que nós vamos falar hoje, que é aquele amor empático, aquele amor voltado para a humanidade. É o amor universal. É o amor que o Cristo nos trouxe, Amar a todos. E Bezerra de Menezes é o apóstolo do Cristo que teve esse amor, que tem esse amor para conosco. Um amor voltado para todos nós, esse amor universal, o amor para os pobres, para os doentes. E nós vamos falar um pouquinho. Bezerra de Menezes, ele foi um homem atuante, então a atitude dele era uma atitude de buscar trazer o bem desde criança. Ele não era espírita, era católico, mas desde pequeno ele gostava de estudar, já ajudava os colegas, E aí ele foi médico, foi militar, escritor, jornalista, político, um homem com um coração imenso, de caridade, de ajuda ao próximo, e foi um expoente na doutrina espírita. Ele é conhecido como médico dos pobres, apóstolo da caridade, Kardec brasileiro,
apóstolo brasileiro. Por que esse nome, né? Por que desses nomes? Primeiro, médico do pobre, porque ele dedicou a sua vida, ele era médico, em cuidar dos pobres, né? Daqueles que menos tinham, não cobrava, fazia com amor. Apóstolo da caridade, o nome já diz, né? Porque ele agia com caridade, não só a caridade material, né? Mas a caridade moral. Levava sempre uma palavra de amparo, de carinho, né? E também chamado de Kardec brasileiro, porque ele vai unificar o movimento espírita na década de 1880, que nós vamos falar um pouquinho para frente. E no momento, né, pouco antes do encarne dele, Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, chama Bezerra de Menezes e fala, né, das dificuldades que ele ia passar, mas que ele seria amparado e que ele seria um núcleo, né, agregador dessas atividades espirituais no planeta, né, no Brasil, no País do Cruzeiro. A gente encontra isso no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E as palavras, né, nessa reunião que teve, né, com a espiritualidade, nessa espiritualidade maior, ocorreu antes da encarnação. E Ismael falou da seguinte forma: descerás a lutas terrestres, tendo por objetivo concentrar nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Agruparás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos altos propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos de te explicar quão delicada é a sua missão, mas se observares plenamente o Código de Jesus e contando com a nossa assistência espiritual, pulverizarás à base de esperança e humildade todos os obstáculos, consolidando o início da nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. E se a luta vai ser grande, lembra-te que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Essas são as palavras de Ismael. E aí, no dia 29 de agosto de 1831, nasce Bezerra de Menezes, né? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, né? Nasceu no dia 29 de agosto de 1831, num lugar chamado, numa fazenda chamada Santa Bárbara. E o município era chamado de Riacho do Sangue, lá no Ceará. Hoje o nome é Jaguaretama. Aqui tem uma foto da cidade, essa foto aí é dos anos 2000 e poucos, né? A gente vê que é uma cidade pequena. Lembrando que é um local bem no interior do Ceará, numa região ainda que tem secas, tem as dificuldades naturais daquele lugar. O avô dele era um coronel, né? Antônio Bezerra de Souza e Menezes. E o avô dele, antes do nascimento dele, participou de uma chamada Confederação do Equador, que era um grupo político e militar que queria separar o Brasil, né? Que era um império ainda, a gente vivia no império, ele queria criar uma república.
nesse período, o Brasil era dividido em apenas duas regiões, que era o Sul e o Norte. O Nordeste hoje era chamado de Norte naquela época. E aí o avô, que era muito rico, né, vai ser condenado, né, à morte, né, por essa revolta. Não só ele e os outros que participaram. E aí ele era direcionado para o Maranhão, e nessa ida para lá, ele passando por Riacho do Sangue, ele vai desencarnar, vai morrer. E aí a família vai ficar naquela região, e aí vai nascer posteriormente Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, né, começa a estudar com 7 anos de idade, em 1838, no interior do Ceará, né, num local chamado Vila do Frade, e numa escola pública. Com apenas 10 meses de estudo, né, ele era muito dedicado e tinha atitude, né, de dedicar tudo que fazia, e aí é uma atitude que nós devemos valorizar, dedicar no que nós fazemos, né? Bezerra já auxiliava o professor, né, na alfabetização dos colegas, ele ajudava os colegas, e quando o professor faltava, ele ainda ensinava. Em 1842, ele vai mudar com a família para um local chamado Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, porque com aquela participação do avô, eles foram ainda perseguidos politicamente, né? E nesse local, Bezerra aprendeu em 2 anos o latim fluente e substituiu o professor. Ele passou, né, com essa tenra idade, já dando aula de latim para os colegas, né? Em 1846, eles já foram para Fortaleza, e aí ele começa a estudar para entrar no que hoje nós chamamos do ensino médio, né? Que um tempo atrás a gente falava 2º grau, e era um colégio tradicional chamado Liceu do Ceará, onde exigia muito para entrar, porque eram muito poucas vagas e muita gente disputando para entrar, era um teste de seleção mesmo. E Bezerra passa entre os primeiros colocados, né? Estudou muito, e mesmo estudando ajudava os colegas, ele sempre foi um espírito que tinha atitude de auxiliar, de ajudar, né? E com esse amor sempre carinhoso com os colegas, com os professores, com os familiares. Em 1851, né, ele já tinha 19 anos, ele já tinha terminado o que hoje nós chamamos de ensino médio, ele decidiu ir para o Rio de Janeiro. O pai já estava numa situação que já tinha diminuído bastante os bens, não tinha tanta condição como tinha antes, né, os familiares. E a capital do Brasil, né, do Império, era no Rio de Janeiro. E a faculdade de medicina localizava no Rio de Janeiro. Então, nessa decisão dele, né, conversou com os familiares, com os pais, né, falou do interesse de vir, né, falou do amor que ele tinha para com todos os familiares, mas que ele precisava estudar e que ele tinha decidido fazer medicina para ajudar todos que necessitavam. E a família arrecadou, né, cerca de 400 mil réis. A gente olhando hoje pela internet, tem um conversor lá, a gente coloca a data e o valor. Então dá um valor que hoje seria aproximadamente 10 mil reais. Imagine, né, não era a faculdade de medicina não era pública, né, era paga, tinha os gastos, ele teria que morar no local. E nesse mesmo ano, no dia 29 de setembro, né, um mês após o aniversário de Bezerra de Menezes, o pai vai desencarnar de febre amarela.
E Bezerra passava por dificuldades, né? Para estudar, ele dava aula de filosofia, de matemática. Nesse período, ele começou a passar bastante dificuldade financeira. E aí, o dono do imóvel que ele tinha alugado, começou a cobrar, porque começou a atrasar, também tinha que pagar um determinado valor também para a faculdade. E ele estava já começando, vamos colocar entre aspas aqui, desesperar. Que Bezerra sempre sereno, né, com um olhar de amor, de caridade. E nesse momento ele faz uma prece, né, a Maria. Ele começa a sentir, a pedir para que seja, né, para que ele consiga ter um meio de continuar estudando, né? E aí, passados poucos dias, chega no local um rapaz, boa aparência, bate a porta e pergunta: o senhor é o Bezerra de Menezes? Ele fala: sim, sou eu. Porque eu estou querendo ter aula de matemática, eu estou precisando muito. E ele fala: não, pois não, eu estou pronto a ajudá-lo. E aí ele tira, né, um montante, né, de notas, e entrega para Bezerra. E ele fala: não posso aceitar, porque nem dei a aula ainda, e eu tenho que olhar. Já tinha perguntado qual o conteúdo, já tem um tempo que eu não vejo esse conteúdo, eu tenho que revisar, tenho que ir à biblioteca estudar. E esse dinheiro, né, ele olha, ele fala: não, fica com esse dinheiro, porque senão eu vou gastar com futilidades. Meu pai me passou e eu não tenho muito tato com o dinheiro, acabo gastando. Deu dinheiro para o Bezerra, que pagou o aluguel, pagou as dívidas que estava com a faculdade. E aí, nesse momento, ele vai, né, começa a estudar, estuda uns 2, 3 dias na biblioteca pública, e o aluno não aparece. Procura e nunca mais apareceu esse aluno. E aí, no outro ano, ele começa a fazer... existia nesse período chamado praticante interno de hospital. O praticante interno seria, numa comparação, como se fosse uma residência, só que ele só tinha um ano de faculdade. O praticante interno ajudava, ficava num período e recebia um certo valor, que já ajudava na manutenção do curso. Então, olha só a atitude que ele teve, né, da prece. E muitas vezes a gente, num momento difícil, a gente desespera, a gente não busca o amparo, né? Essa prece abriu os olhos, né, e o amparo chegou. Então, em momentos difíceis de nossas vidas, que façamos, que tenhamos atitude como do Bezerra, buscar no amor, na prece, acreditar na espiritualidade amiga, que a gente possa estar vencendo os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, porque as dificuldades vêm para o nosso crescimento, né? Como foi falado no primeiro horário, né, a educação íntima que nós temos, né, de lapidar, que muito bem foi falado, essas dificuldades servem para lapidar o nosso egoísmo, né, as nossas dificuldades de relacionamento. E aí, Bezerra, né, vai formar em 1856. Mas durante a faculdade, teve um momento também interessante, porque muitas vezes, né, a gente olha para o outro num olhar mais preconceituoso, não conhecendo. Então, os colegas, né, muitos lá da elite, e ele numa situação que estava mais financeiramente em desvantagem
quando a gente fala aqui, eu estou falando entre aspas, porque todos nós estamos num momento evolutivo diferenciado, né? E não temos que ficar pensando que um é melhor ou pior por causa de condição financeira, cor de pele, né, de gênero, porque cada um de nós temos o nosso grau evolutivo e cada um de nós somos responsáveis pela nossa condução. Então, nós não temos que ficar julgando o nosso irmão e olhando. Nessa apresentação que houve de um trabalho, os colegas começaram a rir, pensando que ele tinha copiado tudo e sem entender sobre o assunto. E aí o professor começou a arguí-lo, e essa arguição foi interessante porque ele falou, né, quase uma hora, mostrou que tinha conhecimento profundo do assunto que estava falando. Então, muitas vezes, quando a gente é visto também de uma maneira, com outro olhar, que a gente possa mostrar realmente quem nós somos, não com violência, com ódio, mas com amor, e abrir o nosso coração para mostrar quem verdadeiramente é cada um de nós, com as nossas dificuldades, né? Todos nós estamos buscando, né? Estamos no processo evolutivo para nos melhorar. E aí, esse professor vai tornar um grande amigo dele, né? Que vai ajudar também nos trabalhos posteriores, quando ele forma. E Bezerra, né, ele já, desde esse início, ele já mostra, né, que tem um coração nobre, né? Ele, né, levava esse carinho, esse amor, não só para com os pobres, mas para todos que estavam juntos, né? Os companheiros de classe. E ele dedicava principalmente aos menos favorecidos. E praticando com amor e com o profissionalismo, né? A gente vai ver que que Bezerra tinha um conhecimento, tem um conhecimento intelectual, mas espiritualizado também, né? Não é só voltando no conhecimento acadêmico, mas um conhecimento do espírito, que é aquele que quer levar para o outro o melhor, né? E Bezerra de Menezes vai, em março de 1857, ele vai entrar no Corpo de Saúde do Exército, né? E aí ele vai tornar cirurgião-tenente do Exército. Levado também por esse professor, né, que no início pensou que ele tinha feito cópia, que não tinha um conhecimento, né? E ainda em 1857, né, ele vai entrar na Academia Imperial de Medicina, né, e vai fazer bastantes trabalhos, apresentações de trabalho, vai passar a escrever para a revista, né, da Sociedade Físico-Química. Então, além da medicina, conhecimento na física, na química. E em 1858 ele vai casar em 6 de novembro, né, de 1858, ele vai casar com a senhora Maria Cândida de Lacerda, vai ter 2 filhos. E nesses 5 anos de casamento, né, ela vai desencarnar, ela tem um mal súbito e desencarna, e nesse período ele vai ter 2 filhos com ela. Em 1858 ele passa a escrever para a revista de medicina, né, na Academia Imperial de Medicina, e ele vai exercer essa profissão, além de médico lá, além de ser o tenente do Exército, e vai até 1861. Além disso, fazia atendimento para os pobres. Vê que é uma vida também dedicada ao trabalho, uma atitude de amor, de carinho e de trabalho. Nós temos, né, no Livro dos Espíritos, que trabalho é toda ocupação útil, né? Nós estamos aqui trabalhando, todos nós, né? Porque nós estamos tendo uma ocupação aqui
para melhorar o nosso espírito, né? Buscando a melhor parte, como Jesus fala com Marta, com Maria, né? Marta vai questionar Jesus, né? Que a Maria estava ouvindo muito e a Marta trabalhando, né? Então Jesus fala que ela escolheu a melhor parte. Muitas vezes o trabalho que nós estamos fazendo, e é o melhor trabalho, não é aquele trabalho braçal ou aquele trabalho intelectual, mas aquele trabalho que pode nos transformar e nos melhorar como ser humano, né? E aí o Evangelho do Cristo é a chave para os nossos corações, né? Para nos mostrar o caminho. Incentivado pela esposa, né, ele tinha numerosos amigos, porque sempre dedicado, ele vai candidatar a vereador municipal e vai ser eleito, né? Aí nesse período tinha desencarnado, ele vai casar com Cândida Augusta de Lacerda. E com ela ele vai ter mais 7 filhos. Na Câmara Municipal, né, do Rio de Janeiro, ele continua trabalhando para os menos favorecidos, né? Ele vai questionar, né, a questão das pessoas que eram escravizadas naquele período, vai questionar, né, vai propor leis que melhores as condições ambientais. Ele é um dos primeiros a criar leis pensando na natureza. Então a gente pode falar que ele já buscava, né, algo para a ecologia. E aí, em 1867, ele vai ser eleito deputado-geral. Deputado-geral equivale hoje ao deputado federal. E aí ele vai ficar 1 ano, porque vai ser... eu esqueci de falar que, quando ele ganha para vereador, entrando na política, ele tinha que sair do cargo militar. Então, ele exonerou do Exército. Ele deixou de ser tenente do Exército, tenente cirurgião do Exército. Então, ele ficou na política e atendendo como médico. Só que não cobrava as consultas, né? E aí, quando ele foi eleito, ele ficou apenas 1 ano, porque foi dissolvido a Câmara foi dissolvida, então ele ficou só como 1 ano como deputado e saiu. E aí essa foto aqui é da farmácia Cordeiro. O Cordeiro era o farmacêutico em que vendia os medicamentos, né? Bezerra era homeopata e ele indicava, fazia a receita e encaminhava para Cordeiro, que vendia. Normalmente as pessoas não tinham condições de pagar e ficava para Bezerra pagar. Tem um momento em que uma senhora, né, chega sem condição, com o filho magro, desnutrido, e aí ele passa o medicamento para ela, e aí e pede para que ela comprasse, né? Aí ela começa a lacrimejar e falar que não tinha condição, porque estava sem dinheiro para comprar o medicamento, comprar alimento, né? Então ele tira a carteira, entrega para ela com o dinheiro, nem contou quanto tinha. E para ela comprar alimento. E aí, na hora que ele vai pegar o bonde, ele olha, estava sem nada, mas ele tinha muitos amigos, né, conversou, aí passou o dinheiro, ele pagou e foi embora, né? E aí depois ele ainda voltou, exerceu mais 4 anos na política, e aí nós vamos falar da questão da política ao espiritismo, né? Como que ele tornou espírita. Nós falamos aí que ele era católico. E aí, em 1875, um outro médico, né, chamado Dr. Joaquim Carlos Travassos, traduziu do francês
para o português o Livro dos Espíritos. E ao encontrar com Bezerra, né, passou o livro para ele. E aí, como muitas vezes, né, a gente carrega, né, nós já falamos preconceitos, ao ver aquele livro ele ficou com certo receio, né, Livro dos Espíritos, será que eu vou ler esse livro? Será que até hoje, né, muitas religiões, né, falam, né, que o Espiritismo é seita de demônios, e isso era muito forte. Imagine isso em 1875, né? Então, ele ficou com aquele momento meio receoso, pensando, né, será que estaria cometendo um pecado? Mas ele resolve ler esse livro. Essa foto aqui é do Carlos Vereza, do livro, do filme também que tem Bezerra de Menezes, né, o Diário de um Espírito. E aí, olha a frase que Bezerra nos conta, e aí é com ele encarnado, e coloca assim, ó, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia, parece que eu era um espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então, mesmo não sendo espírita, tudo que ele lia lá era algo novo, porque nunca tinha tido contato, mas ele já tinha, né, alicerçado isso nele. Né? Como na questão do Livro dos Espíritos 621, fala, né, que a lei de Deus está na nossa consciência. E Bezerra, isso aí em 1875, então ele começou, foi a primeira vez que ele teve contato com a doutrina dos Espíritos, lendo esse livro. Ele estava saindo da Tijuca, né, de bonde, do centro para a Tijuca, que ia gastar mais ou menos 1 hora. Então, nesse período de 1 hora, ele começou a ler e começou a ter esse contato e, né, achou maravilhoso essa parte. Aí passados cerca de 7 anos, então ele começou a ler, ter contato, mas ele vai ter também um momento que vai ainda fortalecer mais ainda o credo espírita. Foi quando um médium, né, João Gonçalves do Nascimento, ele vai numa sessão, porque mesmo sendo médico, fazendo todo o tratamento, ele tinha uma doença, tinha dispepsia, tinha uma doença no trato digestório, né? E não melhorava de maneira nenhuma. E quando ele chega esse médium apenas pergunta o nome e o endereço. E aí escreve para ele tudo o que ele estava sentindo, coloca tudo em termos, né, médicos, e isso ele vai, como que uma pessoa simples, humilde, que não é estudado, consegue colocar tantos termos de uma maneira sendo dele próprio, né? Então, a partir daí, ele entrega-se mais ao Espiritismo, e aí, com 1 ano já, né, após isso, ele já passa a escrever no O Reformador, que é um jornal espírita, e levando aí, né, sempre colocando os ideais espíritas, contrapondo o ódio, levando o amor, aconselhando a todos a agir com discrição, com paciência, com harmonia. E nesse momento também, né, falando dessas condições, ele entrega a caridade total. Ele começa a entregar e buscar cada vez mais a estar ajudando o próximo. E há um momento também interessante de uma outra senhora, né, doente, sem condição, e aí ele olha, no momento ele estava sem dinheiro, ele tira
o anel de formatura, fala de que me vale, né, esse anel se eu não posso ajudar o meu semelhante. Esse anel ela vendeu, né, levou para comprar os medicamentos. Então, assim, ele se libertou da questão material, né, de maneira tal que ele via as questões materiais apenas como um meio para levar o bem, né? E muitas vezes a gente aprende tanto na busca, fica tão preso na questão material que a gente só quer enriquecer, não vê aquele que está do nosso lado, não leva, né, um pão, não leva algo que possa estar ajudando. E é claro, aí nós não há uma condenação na questão do enriquecimento. Aliás, né, a questão do enriquecimento é uma maneira para que nós possamos, né, uma prova difícil que nós temos, porque é uma prova que é aquilo que nós temos para tratar, para levar ao outro, né? O que nós temos era para propiciar também o crescimento do outro. Aí pode ser através do trabalho, através de algo que leve para cada um, né? Vamos dar uma acelerada aqui. Então, em 16 de agosto de 1886, quando ele estava com 55 anos, ia completar 55 anos, né? Ele faz um pronunciamento público no salão tinha em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, e aí ele vai falar dos princípios da doutrina espírita e vai falar, né, se declarar publicamente como espírita, né? E é claro que nesse momento ele vai ter apoio de alguns, mas muitos ia repudiá-lo, né, com a questão mesmo que nós já falamos, do preconceito, do desconhecimento. Por quê? Porque nesse momento ele entrega a vida e começa a buscar maneiras para trazer o bem e fazer a vontade do Cristo. E não só na questão da caridade material, né, na questão da caridade moral, que nós já falamos que ele levava o afeto, o amor para com todos. E também, nesse período, o movimento espírita se dividia basicamente em dois grandes grupos. Daqueles que era voltada para o espiritismo como uma religião e um outro grupo que discordava totalmente, né? Esse outro grupo dividia em dois, que era aqueles que acreditavam e que colocavam que seria apenas científico, e um outro que era filosófico. E hoje a gente tem clareza, né, que a nossa doutrina tem um aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico, né? A ciência ela não é desprezada pela doutrina espírita, né? A ciência ela é um dos pilares da doutrina espírita. E Kardec ele vai ter um grande trabalho nesse período, porque ele vai buscar unificar, trazer para o movimento espírita todos esses grupos, né? E aí ele faz um trabalho, né, de paciência, um trabalho de levar o amor, a caridade, conversar com cada um, mostrando a importância de cada grupo, né, para que formasse a doutrina espírita. Por isso que Kardec também, que Bezerra de Menezes também é chamado de Kardec brasileiro, né? Porque ele teve o papel, como nós sabemos que Kardec, né, codificou a doutrina espírita, pegou, né, os livros dos espíritos, o livro dos espíritos, ele vai codificando cada pergunta que levava os espíritos, né, traziam de vários locais, analisava cada resposta para compilar e fazer
o livro dos Espíritos. E Bezerra, o que ele faz? Ele pega esses grupos e busca essa união, né? É importante também, nós temos diversos casos, né, de Bezerra que é importante a gente ler e buscar, porque são sempre exemplos que nós podemos seguir, né? Nesse momento, Bezerra, né, ele vai dedicar a doutrina espírita, e a família dele, que uma boa parte estava no Ceará, fica sabendo que ele estava, né, tinha tornado espírita, né, recebeu uma carta, e nesse momento a família, o irmão, né, que ele estima muito, né, que é um irmão mais velho, que também era católico, dedicado, e aí o irmão manda uma carta falando, né, que ele deveria ser exorcizado, né, que ele estaria numa situação, que estava numa doutrina, né, dos espíritos, onde, né, já se viu conversar com mortos, e aquela parte toda, e ele manda uma outra carta para a família, né, falando que ele acredita em Deus, né, que ele acredita na união dos irmãos, que os espíritos, né, estão reunidos para ajudar na nossa evolução, nosso crescimento moral, na nossa transformação. E aí ele vai descrevendo todas as características, né, do homem de bem, e coloca, né, fala que resta pouco tempo para ele, né, para o irmão também, e que nesse momento que ele acredita nessa união, né, não acredita no mito, né, do anjo caído, porque aí seria descrer da onipotência de Deus, né? Nós sabemos, né, pela doutrina espírita, né, na questão primeira do livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, e que Deus, a gente também tem em João, né, João coloca que Deus é amor, né, e Deus sendo amor, sendo misericordioso para conosco, não nos condenaria a uma pena eterna, né, o inferno, por algo que cometemos, ou algum erro que... Imagine uma situação de uma pessoa que busca sempre fazer o bem, e aí um momento comete algo que não seria correto, e naquele momento ele desencarna, ele vai ser punido eternamente, porque naquele último momento ele cometeu um deslize, né? Então, não é lógico isso. Ou mesma coisa do inverso, uma pessoa que não quer buscar o bem, está sempre dedicando a algo, né, que não é conveniente, aí no finalzinho arrependeu, não tem mais nada. A gente vai ver que nós temos, né, a questão do arrependimento, ela é importante, porque ela nos sinaliza, né, baliza o que a gente deve fazer para melhorar, o que a gente está cometendo que não é conveniente, mas a gente também tem que buscar a reparação e a expiação. E aí justifica, né, a questão da reencarnação. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai falar das causas das aflições. A gente tem que a maior parte das aflições que nós temos vem de questões atuais, mas nós temos também questões de vida passada, né, de encarnações anteriores. E aí a gente sabe, né, por que determinadas... por que nós viemos com determinadas situações, né, a gente, os nossos entes queridos, senão Deus não seria justo se
colocasse uma pessoa para ter tudo, uma outra para nascer totalmente sem poder fazer nada, né? Isso há uma explicação. Kardec tinha, Bezerra tinha essa consciência profunda, né? E nesse período, então, ele vai dedicar plenamente à doutrina espírita, né? Até que em 11 de abril de 1900, né, ele vai desencarnar. Nesse período, né, ele adoece, ele vai ficar hemiplégico, vai ficar com um lado paralisado do corpo, vai ter uma situação que é chamada de anasarca, que vai ficar inchado, né, e aí desencarna. Nesse desencarne dele, vai aparecer praticamente o Rio de Janeiro todo. A elite do Rio, os pobres, todo mundo desceu para ver esse grande apóstolo, né, o apóstolo brasileiro, o médico dos pobres, porque era uma pessoa que sempre levou o bem, todos tinham essa afeição, esse amor. Mas no desencarne dele, nos conta que ao desencarnar, ele chega no plano espiritual, vai ter contato com Celina. Celina é o espírito, né, auxiliar de Maria, que chega para Bezerra e coloca, né, pela dedicação, pelo trabalho que ele teve, ele seria levado a outros planos, né, porque ele já tinha cumprido a missão aqui no nosso planeta Terra, né, que a gente sabe que o nosso planeta está caminhando para ser planeta de regeneração, mas é um planeta, né, principalmente nesse período ainda de provas e expiações, e ele já estava um passo à frente. Só que Bezerra, humildemente, pede, né, a Celina que comunique a Maria que ele está muito feliz, né, em poder ir para outras esferas, mas que ele queria, né, de coração ficar no planeta Terra, né, como um espírito para nos auxiliar nas questões de doença, auxiliar na fluidificação das águas, né, em tantas tarefas que tem, que Bezerra e sua equipe nos ajudam, né? E aí foi concedido que ele ficasse. Também há um relato que o Chico nos traz, que ele deu até uma entrevista falando isso, que ele estava fazendo psicografia e ele tinha um problema no olho, né? O Francisco Cândido Xavier, e eu estava muito dolorido. E ele fazendo, né, a psicografia, e aí quando ele não estava aguentando mais, ele vê Bezerra chegando no recinto. E aí ele, né, fala, né, que com aquela humildade sempre, né, que o Chico tem, que não era merecedor, mas que queria pelo menos um alívio naquele momento. E aí ele falou, essa besta no sentido de um animal que sou eu. Aí o Bezerra vira para o Chico e fala assim, ué, se você é uma besta, e eu sou o quê? Aí, na forma bem-humorada, né, o Chico fala assim, você é o veterinário de Deus, né? Um outro fato também muito interessante ocorreu, né, no Centro Espírita, em Pedro Leopoldo, que Chico, né, estava lá, e aí ia chegar um alimento que um pai, né, que teve o filho que desencarnou, recebeu uma carta consoladora, resolveu mandar em forma mesmo de distribuir né, de uma forma de caridade material para os necessitados daquela região. E aí teve uma chuva muito forte e não tinha como
chegar o carro com esses alimentos. E aí, né, passado, eu vou acelerar porque o tempo está acabando, mas passado um determinado tempo, a população já estava mais pensando que não ia chegar, e aí o caminhão chega com muito alimento, e aí o Chico pergunta ao motorista, mas como que você, né, chegou? Ele falou, não, era para eu ter chegado ontem, a ponte caiu, e eu cheguei, mas como que o senhor ficou sabendo que a gente estava aqui? Porque ele tinha ido para um outro lugar. Ele falou assim, olha, um senhor de barba grisalha, olhos claros, me disse que você estava aqui. E aí o Chico viu que era Bezerra de Menezes. Então, buscando, né, nas nossas atitudes e no amor, que nós possamos pegar um exemplo de Bezerra de Menezes para que a gente possa crescer e evoluir mais. Muita paz a todos e alegria.